sopa quente, lenha no fogo e pinhão. Polenta, queijo, galeto e lá fora subindo vem a serração. O frio da Serra Gaúcha desperta o abraço mais quente que há. De manta e cuia no inverno eu vou te esperar. O frio da Serra Gaúcha desperta o abraço mais quente que há. De manta e cuia no inverno eu vou te esperar. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, Pessoas em Movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades.
Como aproximar sentimentos rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você. No novo site da SIC Caxias, você fica por dentro de tudo o que acontece na entidade e o que temos a oferecer. Agora, você tem acesso a uma plataforma mais moderna, funcional, interativa e acessível. Você pode realizar inscrições aos eventos, divulgar a sua marca e vagas de emprego, assistir a eventos anteriores e muito mais. Acesse siccaxias.org.br e confira. SIC Caxias. Olá, bom dia. Pedimos que ocupem os seus lugares para iniciarmos a nossa RA SIC Caxias. Sejam muito bem-vindos. Saudamos a presença do presidente da entidade, Celestino Oscar Louro, e do nosso palestrante de hoje, o senhor Rubens Barbosa, que nos acompanha de forma online, que logo mais abordará sobre o tema O Brasil em um Mundo em Transformação. Convido para que acompanhem, então, no telão as grandes marcas que são nossas parceiras na RA SIC Caxias. E na vitrine RA de hoje, contamos com a participação da associada Delta Med.
Senhoras e senhores, agora para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, o embaixador Rubens Barbosa, que já está conectado conosco para proferir a sua palestra. Nossa diretora-presidente da Coteca, Maria de Lourdes Paguerassi, vereadora Tatiane Frisso, nosso ex-governador, amigo desta casa, Germano Rigoto, bem-vindo. A imprensa, senhoras e senhores, muito bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. Meus caros, além de mais uma vez agradecer a gentileza da palestra do nosso embaixador Rubens Barbosa, que possui um longo e exitoso percurso como diplomata, queremos salientar a importância do tema que vamos tratar na nossa RA de hoje, que é o Brasil em um mundo de transformações. Em primeiro lugar, nossa entidade acredita na necessidade de o Brasil valorizar as relações geopolíticas com as grandes economias mundiais. Refiro-me à Comunidade Econômica Europeia, aos Estados Unidos, à Ásia e, inclusive, com a nossa América Latina, a qual aqui cabe uma boa reflexão. Ao passar dos tempos, acabamos esquecendo um pouco do tema Mercosul. Fomos em busca de fazer negócios com países com baixo potencial de comércio internacional e acabamos por preterir nossos vizinhos de porta, com quem temos bem mais possibilidades de sucesso e de relações bilaterais. Não podemos esquecer que o bom desempenho no comércio internacional fortalece a posição de um país como parceiro importante no trade mundial. E olhem que interessante, se o Bloco Econômico Regional Sul-Americano, criado oficialmente em 91, para intensificar as relações econômicas entre os países, realmente funcionasse, o nosso Rio Grande do Sul seria o centro do Mercosul. Quem sabe não teríamos hoje um cenário econômico muito mais favorável. Daí que entendemos a importância de fazer o Mercosul voltar a funcionar, bem como o acordo Mercosul-União Europeia, que deveria merecer um novo olhar do governo, capaz de realmente estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Também queremos ressaltar a importância de figuras públicas, como o nosso embaixador Rubens Barbosa, no processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Tal decisão reforça a estratégia de boa relação do Brasil com uma das instituições internacionais mais importantes do mundo. Essa inserção, junto às economias mais desenvolvidas, vai seguramente impulsionar a nossa própria economia. Da mesma forma, pautamos como fundamental o Ministério de Relações Exteriores, juntamente com o seu corpo diplomático, promover e estabelecer relações não só diplomáticas, mas principalmente econômicas com outros países. Nas grandes economias, os embaixadores, além de relacionamento diplomático que o cargo exige, eles também têm a missão de estabelecer relações econômicas entre os países. O nosso país também precisa fazer isso. Por fim, o Brasil precisa ter muito mais cuidado para não limitar o seu desenvolvimento focado apenas no mercado interno. Baseado nas trocas internas, vamos convir, nosso desenvolvimento será muito mais limitado. Mas, ao contrário,
se expandirmos as nossas fronteiras, visando ao intercâmbio de novas tecnologias, novos parceiros, aumento da produtividade. Só para citar alguns exemplos, nossa capacidade de crescimento, progresso, geração de emprego, renda e competitividade será muito maior. O desafio do crescimento vem do mundo e não do nosso próprio quintal. Uma postura mais globalizada vai nos inserir tanto para vender como para comprar em patamares econômicos mundiais. E isso será muito bom para todos nós. Muito obrigado e uma ótima RA a todos nós. Lembramos que as perguntas devem ser realizadas através da ferramenta Slido, utilizando o código que consta na tela ou sob as mesas. As perguntas serão selecionadas e respondidas ao final da palestra. E para sua apresentação, passo a palavra ao palestrante de hoje, Sr. Rubens Barbosa. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, que acabou de me saudar. Bom dia, governador Rigoto. Bom dia às autoridades que estão presentes. Obrigado pelo convite que me foi feito por Caxias do Sul. Eu sou aqui de São Paulo, mas tenho uma ligação grande com o Rio Grande do Sul. Minha mulher é de uma família gaúcha que está agora comigo aqui em São Paulo, mas eu tenho um grande apreço por esse estado. Eu vou dirigir algumas palavras sobre o mundo em transformação, o que está acontecendo no mundo e como o Brasil está inserido nesse contexto. Pela limitação de tempo, eu vou dar uma visão global, citando alguns aspectos e fazendo alguns comentários. Claro que haverá outros aspectos que nós poderemos entrar depois nas perguntas que forem feitas. O mundo efetivamente está mudando, né, com transformações muito importantes na globalização, nos avanços tecnológicos, agora com o 5G, com a inteligência artificial. E essa transformação que está ocorrendo no mundo estão ampliadas agora pelas mudanças recentes, né, que ocorreram em virtude da pandemia, das mudanças no governo americano e agora também com a guerra na Ucrânia e as tensões ao redor de Taiwan. Nós estamos vendo o mundo voltar num ambiente de competição entre grandes potências e, por causa de tudo isso que está acontecendo, nós estamos vendo a perspectiva de uma desaceleração global e um aumento da inflação. A tudo isso, não é, se junta ainda os efeitos da mudança de clima sobre todos os países, sobre o agro, sobre a produção de alimentos. Esse é o quadro, de maneira muito geral, dessas mudanças em transformação. Esses elementos todos, né, econômicos, políticos, estratégicos, estão trazendo novos aspectos para a geopolítica global. Como os senhores sabem, a partir de 1989, com o fim do Muro de Berlim, em 91, com o fim da então União Soviética, o mundo entrou numa nova ordem, né? Um mundo unipolar. Os Estados Unidos eram a única potência, né? E a globalização começou na área econômica, financeira,
começou a funcionar com a expansão econômica liberal em todo o mundo. Essa situação, esse mundo unipolar, com os Estados Unidos como a única potência, começa a terminar com a disputa entre os Estados Unidos e a China pela hegemonia global no século XXI, nos últimos 5, 10 anos. E aí nós vimos o começo da emergência de um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a China, numa disputa econômica, comercial, tecnológica, ainda não militar, mas começamos a ver agora sinais também de competição na área militar. Nós temos, nesse mundo bipolar, é importante notar que ele se diferencia do mundo bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Naquela época, havia uma disputa ideológica, nuclear. Agora, com a China, não. Até aqui, pelo menos, a disputa é nessas áreas que eu mencionei, econômica, comercial, tecnológica. E essa confrontação que começa agora a se esboçar a partir de Taiwan ainda fica longe de toda a disputa que havia entre os Estados Unidos e a Rússia. A guerra da Ucrânia, na minha visão, marca o início de uma nova era. É o fato mais importante desde a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética. Nessa nova era que começa, nós estamos vendo não a prevalência da globalização, da economia, mas nós estamos vendo o triunfo da política e a preocupação com a segurança global. E o aparecimento, como eu mencionei, desse novo eixo entre o Ocidente e a Eurásia, com a China e a Rússia, e o Ocidente, Estados Unidos e União Europeia. Então, nós temos uma nova situação de um mundo unipolar, passamos a um mundo bipolar, e agora nós estamos entrando num momento de multipolaridade entre o Ocidente e a Eurásia. Nessas últimas semanas, nós tivemos a emergência, né, e o aumento das tensões ao redor de Taiwan. Eu queria destacar aqui que, na minha visão, essa crise, tanto a crise da Ucrânia quanto a crise de Taiwan, elas têm uma motivação política interna muito grande nos dois principais polos de poder do mundo hoje, tanto na China quanto nos Estados Unidos. A ida da presidente da Câmara dos Deputados americanas a Taiwan, a Nancy Pelosi, que deu origem a toda essa tensão entre Estados Unidos e China, é uma consequência da eleição de novembro que começa a polarizar as atenções nos Estados Unidos. Possivelmente vai ser a última eleição dela e ela queria marcar uma posição, ela é uma ferrenha adversária da China e queria marcar uma posição para atender uma parte do Partido Democrata que tem essa visão, junto com uma outra grande parte do Partido Republicano contra a China. E no caso da China, a mesma coisa. Em novembro, dezembro, nós vamos ter, no âmbito da convenção do Partido Comunista Chinês, a eleição do Xi Jinping para um terceiro mandato de mais 5 anos. E ele está numa posição muito delicada, tinha que mostrar força, mas contenção, para poder não perder apoios na eleição agora para a continuação na chefia todo poderosa, né, tanto do partido quanto dos militares na China. Essa visita despertou uma grande reação chinesa, com demonstração de força, na prática com o cerco, né, naval a Taiwan,
com implicações comerciais também, podemos depois entrar nisso, né? As empresas multinacionais hoje estão começando a reavaliar a sua posição na China e em Taiwan, e o próprio Taiwan, que é um grande produtor de produtos de alta tecnologia, basta mencionar os semicomputadores, que 56% da produção global sai de Taiwan. E esse quadro todo ao redor de Taiwan acelerou a disputa, né, entre a China e os Estados Unidos. O presidente Biden teve uma conversa telefônica com o Xi Jinping pouco antes da visita da Nancy Pelosi, certamente para tentar diminuir a crise que sabia que iria acontecer. Nós vemos aí com a Rússia confrontada na Ucrânia pelo Ocidente, apoiando claramente a reação da China, o que é um fato muito importante, e a imposição de sanções contra a Rússia e também algumas sanções que foram colocadas desde o tempo do presidente Trump contra a China, aumentando, portanto, as tensões globais ao redor de Taiwan, ao redor da China, ao redor da Ucrânia. Como vai evoluir as duas disputas, tanto da Ucrânia quanto de Taiwan? No caso da Ucrânia, na minha visão, essa guerra vai se prolongar, vai ainda continuar a ter um impacto forte, né, como eu vou mencionar adiante, no globo, em todos os países, em todas as áreas, e no caso de Taiwan, é uma incerteza. Essa é a quarta crise entre a China e Taiwan, com a interferência americana, e é incerto o que vai poder acontecer. Quais são as consequências globais, sobretudo em virtude do efeito das sanções sobre a Rússia nessa guerra importante que a Rússia iniciou contra as pretensões da Ucrânia de se juntar à OTAN e à União Europeia? A primeira grande consequência, que estou certo, todos os empresários aí do Rio Grande do Sul estão acompanhando, é a desorganização econômica e comercial, sobretudo na área do crescimento e da inflação. Nós estamos vendo uma alta da inflação tremenda, a Inglaterra está com mais de 10% de inflação, a França está chegando a 7% da inflação, os Estados Unidos têm mais de 8,5% da inflação, o crescimento em todos os países está desacelerando, é uma situação muito complicada, os países mais pobres estão sofrendo também esse aumento da inflação, o aumento do preço dos alimentos, o aumento do preço da energia, e essa queda do crescimento e a queda da inflação, e o aumento da inflação também tem que ver, como eu mencionei, com a escassez de alimentos que está afetando algumas regiões. Para os senhores terem uma ideia, a Rússia e a Ucrânia representam 30% da exportação do mundo em certos produtos, como soja, como milho, óleos vegetais. E os países que são mais afetados, sobretudo no norte da África, no Oriente Médio, mas sobretudo na África, já estão sofrendo essa falta de alimentos, não só pela dificuldade de obter certos produtos, mas pelo preço internacional. E, além disso, nós estamos vendo como
consequência dessa guerra na Ucrânia, por causa da importância do fornecimento de gás e de petróleo da Rússia para a Europa, mais de 40%, né, do gás vem da Rússia, há um impacto sobre o meio ambiente. Os países europeus estão reabrindo usinas movidas a carvão e as usinas nucleares para a produção de energia. O inverno se aproxima e há uma preocupação muito grande com essa situação. Por outro lado, como essa desorganização do mercado, da economia global, está afetando também a globalização. O unilateralismo, o protecionismo estão, desde da gestão do presidente Trump nos Estados Unidos, e agora em países europeus, por causa da pandemia, por causa da guerra, esse protecionismo tem aumentado e os países procuram produzir em alguns setores estratégicos produtos para evitar a dependência do exterior. Essa é a primeira consequência, não é, da desorganização econômica e comercial. Um segundo aspecto é a desorganização do mercado agrícola e energético. Como muitos dos senhores devem estar acompanhando, o preço das commodities, né, e da energia subiram tremendamente. No caso da energia, mais de 25% o petróleo, mais de 40% o gás. O preço das commodities, sobretudo o trigo, a soja, a carne, tem aumentado e tem oscilado muito em virtude de outras considerações conjunturais. Esse é o primeiro sintoma, né, dessa desorganização do mercado agrícola e energético. O segundo, eu mencionei já de passagem, é o aumento do protecionismo, né? Os países procuram aumentar sua produção local, impedir a importação de fora para assegurar o fornecimento de produtos alimentícios, minérios. É um fator muito importante. O terceiro aspecto é o aumento do custo do frete. O transporte marítimo ficou muito mais difícil, já vinha antes da guerra, com a pandemia, já tinha começado essa valorização do preço, né, do frete. Continua grande, nós aqui na América Latina sofremos muito isso, estamos afastados hoje do centro dinâmico que é a Ásia, ao redor da China, e esse é um fator importante que a gente deve prestar atenção na evolução dessa situação, sobretudo a questão dos containers, né? Como eu mencionei, a Rússia e a Ucrânia, e no caso dos semicondutores Taiwan, representam fatias importantes da exportação desses produtos para o mundo. E isso, enquanto a guerra perdurar, vai ser um fator de perturbação nos preços internacionais. Também o sistema monetário internacional está sendo afetado, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vou mencionar só algumas medidas, algumas sanções que foram tomadas pelo governo americano que representaram o congelamento das reservas russas. Já tinha sido feito isso com a Venezuela. Isso é um fator de instabilidade no sistema monetário internacional. A China está procurando desenvolver suas próprias moedas e nós vamos ter, a médio e longo prazo, consequências também sobre o sistema monetário internacional. Estamos tendo também um impacto nos organismos internacionais que já vinham sofrendo esvaziamento nos últimos anos, em parte por causa de algumas das referências que eu havia feito, por causa do protecionismo
por causa da negociação comercial direta. Os quase 200 países que integram a OMC, por exemplo, estão marginalizados, assim como os quase 200 países que integram a ONU. Os senhores estão vendo que na crise, tanto na crise de Taiwan quanto na crise da Ucrânia, muito pouco se ouve falar da ONU, que é a instituição multilateral que cuida da paz e da segurança. E muito menos ainda se ouve falar do G20, do qual o Brasil é parte, e do G7, que são as maiores economias do mundo. Os organismos internacionais estão sofrendo muito, um esvaziamento muito grande, porque as condições em que eles foram criados depois da Segunda Grande Guerra mudaram totalmente. E esse é um problema que os países vão ter que enfrentar nos próximos anos para revigorar o sistema multilateral, tanto político, de segurança, quanto comercial, econômico, e também o sistema que existe de coordenação entre os países nesse G20 e no G7. E, por fim, no tocante às consequências geopolíticas, que são profundas, que são muito importantes e que, aqui no Brasil, infelizmente, muito pouca atenção é dada para essa questão. Mas o Brasil é um país importante pelo seu tamanho, pela sua população, pelo peso que está tendo hoje nessa área do agronegócio, e nós não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo. Nós estamos entrando, como eu disse, numa nova era, com consequências profundas em todos esses setores que eu mencionei. Nós estamos vendo uma consequência muito concreta por causa da guerra da Ucrânia, que é o fortalecimento do Ocidente, a união entre os Estados Unidos e os países europeus, o fortalecimento militar da Alemanha pela primeira vez depois da guerra. E nós nos perguntamos se isso é uma tendência que vai persistir ou que agora, por exemplo, com a crise, se houver uma crise do fornecimento de energia, né, do gás, do petróleo, da Rússia para a União Europeia, se os países europeus não vão sofrer com o inverno e vão tender a forçar ou a buscar algum tipo de acomodação entre a Rússia e a Ucrânia para terminar esse conflito e poder normalizar a situação. Então, essa nova era se inicia sob signos muito difíceis, impactando todo mundo, desorganizando os mercados, esvaziando o multilateralismo, colocando em questão a própria estratégia nuclear, porque os senhores veem, os países que são nucleares são os países que são os que têm força, inclusive agora os que não estão no Conselho de Segurança, como a Coreia do Norte, no Oriente Médio, ameaças de nuclearização da Arábia Saudita, o Irã, agora a retomada do acordo, da negociação do acordo para o programa nuclear do Irã, e a Índia e o Paquistão se juntando, também Israel se juntando a esse grupo crescente de potências nucleares, né? Uma outra perspectiva geopolítica que nos afeta muito aqui é a marginalização da América do Sul. Esse é um fato, e o presidente fez menção ao Mercosul, fez menção ao comércio aqui da região, depois podemos voltar sobre esse aspecto. E eu tenho uma visão muito crítica da posição atual do Brasil, porque se nós examinarmos os BRICS, né, os 4, 5 países que formam esse grupo importante, todos eles, a Índia, a Rússia, a China, a África do Sul, são líderes regionais. O Brasil perdeu a capacidade de liderança regional.
E, na medida em que o Brasil se retrai, que o Brasil não exerce essa sua função de liderança aqui na América do Sul, a América do Sul se esvazia. E nós estamos vendo a marginalização política, econômica, com exceção do agro, né? Industrial também, aqui da América do Sul. Um outro fator importante dessa questão geopolítica, das consequências geopolíticas, é o fortalecimento da OTAN e o novo da Organização do Tratado do Atlântico Norte e o novo conceito estratégico, né? A OTAN foi criada em 1949 para se contrapor, né? Era uma aliança defensiva para se contrapor à então União Soviética. E, gradualmente, ela evoluiu para ser uma organização de defesa dos interesses dos países membros, né, dos Estados Unidos, da União Europeia, aonde eles estiverem. Então, nessas últimas décadas, né, desde 1997, quando os países, então, satélites da União Soviética passaram a ingressar na OTAN, né, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, até recentemente, até esse ano, quando a Finlândia e a Suécia se juntaram à OTAN. E agora, recentemente, em maio passado, em Madrid, a OTAN deu sinais de que poderá avançar, inclusive em relação ao Mar do Sul da China, a questão de Taiwan, o que é muito grave para todo o resto do mundo, né? Porque a ameaça de guerra global aumenta. E essa crise de Taiwan, o último aspecto que eu vou mencionar aqui, sobre a geopolítica, mostrando isso bem resumidamente, a crise de Taiwan acentua a tensão entre os Estados Unidos e a China. E tem implicações geoestratégicas importantes. Nessas últimas semanas, com o cerco, como eu mencionei, de Taiwan, a China ela avançou no estreito, porque o estreito de Taiwan, que divide a China de Taiwan, que são 160 quilômetros de distância, ela era dividida ao meio, e a China anulou essa linha divisória e ocupou como sendo um mar chinês. Essa situação, esse cerco, eventualmente uma invasão, eu não acredito que haja uma invasão da China no futuro previsível, mas essa situação normal, não é, de cerco, como está acontecendo hoje, ela tem implicações comerciais, porque a Taiwan depende muito do comércio exterior, não só para a exportação de seus produtos de alta tecnologia, como também pela importação de alimentos, mais de 50%, e de energia, 98% da energia é importada por Taiwan. As empresas, como eu mencionei, estão mudando suas estratégias e fazendo planos de contingência, não só em relação a uma eventual saída da China, mas também a relação com Taiwan, se vão permanecer lá, se vão manter as associações. E os países estão fazendo planos também para passarem a produzir semicondutores, né? Os Estados Unidos estão investindo bilhões de dólares para a produção nos Estados Unidos de semicondutores para reduzir a dependência em relação a Taiwan. Termino aqui, então, a primeira parte da minha exposição sobre o cenário global, sobre as consequências, sobre a geopolítica hoje, depois da pandemia e depois da guerra da Ucrânia e agora, mais recentemente, com a crise ao redor de Taiwan. E passo para a segunda parte da minha exposição sobre as consequências para o Brasil desse novo cenário global, desse mundo em transição. Essas consequências para o Brasil
vão depender muito da duração da guerra na Ucrânia e da evolução da crise em Taiwan. E também das sanções que continuarão a ser impostas à Rússia e, numa eventualidade de um ataque armado contra Taiwan, sanções em relação à China. As consequências para o Brasil, como os senhores podem imaginar, serão muito fortes. Apesar de nós não acompanharmos de perto isso aqui no Brasil, as consequências para o Brasil serão enormes. O Brasil não é uma ilha e o que ocorre no exterior tem impacto aqui dentro. Tem, em primeiro lugar, o impacto sobre a economia. Quer dizer, nós estamos tentando voltar a crescer, aumentar o emprego, aumentar a renda, e nós, este ano, vamos crescer até razoavelmente dentro da conjuntura atual, mas o ano que vem, por causa da situação global e desaceleração do crescimento mundial e do aumento da inflação, eu prevejo dificuldades para o Brasil aumentar o seu crescimento. Possivelmente nós vamos ter uma redução do crescimento ano que vem e vamos ter dificuldade de reduzir a inflação, porque não só os custos internos, né, do custo do Brasil, os impostos, tudo, além disso, nós vamos ter o preço das commodities, que vão continuar a crescer e criar problemas para o fornecimento interno aqui no Brasil e também dos combustíveis, né, que continuarão a aumentar. E os juros aqui no Brasil, por causa da inflação, não se reduzirão como nós gostaríamos. Além do crescimento da inflação, essas mudanças no mundo estão gerando muitas vulnerabilidades para o Brasil. A pandemia e a guerra da Ucrânia mostraram como o Brasil está vulnerável em vários aspectos. No comércio exterior, pela concentração de produtos e de mercados. Como os senhores sabem, só no agro, só para a China vão 31% das nossas exportações. Os 6 primeiros produtos de nossa pauta de exportação concentram 50% das exportações totais brasileiras. Essa situação é muito difícil, muito dependente, né, de poucos mercados e de poucos produtos. O ideal seria uma descontração, né, desconcentração dos mercados e dos produtos. Os senhores acompanham a questão dos fertilizantes, né? Na minha visão, nós descuramos desse aspecto, governo e setor privado descuraram disso, não é possível o Brasil, um dos 4 maiores produtores agrícolas do mundo, depender 85% dos fertilizantes, que vem de uma área crítica, que é a Rússia e a Bielorrússia. E do trigo, o Rio Grande do Sul é um dos grandes produtores brasileiros de trigo. 60% do trigo consumido no Brasil vem do exterior. E desses 60%, 85% vem da Argentina. Os semicondutores que nós importamos já fizeram com que a indústria automotiva sofresse, né? A questão dos medicamentos importados, a dependência, né, dos IFAs, né, dos insumos farmacêuticos, a questão do meio ambiente é uma outra vulnerabilidade tremenda. E foi mencionado esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que não vai ser aprovado enquanto nós não regularizarmos a situação da política ambiental e a questão da Amazônia. É uma situação muito complicada para nós. O fluxo de comércio também se afetou muito, né, por causa da guerra com a Ucrânia. Aumentou a nossa dependência da Rússia e agora, com a Rússia exportando para a China, nós estamos exportando menos petróleo para a China, sem falar na volatilidade do câmbio. Um outro aspecto, além do impacto da economia, tivemos um aspecto muito importante na política externa, né?
No começo do governo, nós ficamos muito dependentes dos Estados Unidos. Agora, como é que nós vamos ficar nessa contraposição, nesse mundo confrontacional entre o Ocidente e a Eurásia? O mundo dividido em dois blocos. Qual vai ser o futuro do BRICS, né, desse grupo integrado pela Rússia, pela Índia, pela China, pela África do Sul e pelo Brasil? Como é que nós vamos refazer o fortalecimento regional aqui na América do Sul? Nós não temos alternativa, o Brasil vai ter que adotar uma política de independência, tanto ideologicamente quanto geopoliticamente, em relação a essa confrontação dos dois lados. Mas também essa situação de vulnerabilidade gera oportunidades. Nós podemos voltar aqui depois a tratar disso, né? A desconcentração do comércio exterior gera oportunidades para a busca de novos mercados, como está sendo feito no agro, e novos produtos passarão a exportar. No caso do trigo, por exemplo, esse ano nós já vamos exportar mais de 3 milhões de toneladas. Com o aumento da produção, eu antevejo daqui pelo menos 5 anos, nós vamos ter uma autossuficiência do trigo, com novas regiões, novas sementes, e o Brasil vai também exportar trigo. Essa é uma oportunidade que essa situação de desorganização do mercado está criando. O Rio Grande do Sul está exportando para países que antigamente importavam da Rússia ou da Ucrânia. Nós temos que diversificar também nossas fontes de suprimento, não só de produtos farmacêuticos, de produtos de insumos farmacêuticos, mas dos fertilizantes, por exemplo, onde há uma política nacional dos fertilizantes de longo prazo. Não é possível nós esperarmos 50 anos para poder ter uma redução de 50% das nossas importações. Há oportunidades muito grandes de investimento em minérios, né, de terras raras, níquel, urânio, em que o mercado está demandando muito. E, em algumas áreas, nós poderemos buscar autossuficiência, uma autonomia, como outros países estão fazendo, na área da saúde, em certas áreas da agricultura, agora com 5G. Há grandes oportunidades para se fazer isso e buscar alguma reindustrialização do país. Como vemos, a indústria brasileira perdeu grande espaço no total da economia, baixando de mais de 26%, 27% na década de 80 para 11%, 12% hoje a indústria de transformação. Então, chegando próximo ao final da minha exposição, eu gostaria de finalizar mencionando como o Brasil deverá encarar essa nova geopolítica. O Brasil está longe dos problemas, né? Longe da Ucrânia, longe da Rússia, longe de Taiwan, mas está sendo afetado, como eu procurei mostrar, direta ou indiretamente, por esses problemas. Nós temos que enfrentar essa nova geopolítica com políticas, com uma visão de médio e longo prazo. Nós temos que reduzir essas vulnerabilidades e nós não podemos tomar partido nem geopolítico, nem ideológico nessa disputa entre o Ocidente e a Eurásia. Eu, outro dia, assisti uma entrevista do ministro do Exterior da Índia, que, perguntado sobre isso, né, entre essa contraposição entre o Ocidente e a Eurásia, a jornalista europeia perguntou a ele onde a Índia ficaria, de que lado a Índia ficaria. E ele respondeu muito claramente, dizendo que ela estava equivocada, que essas crises não são problemas da Índia, são problemas da Europa, são problemas dos Estados Unidos, problemas da Rússia, e a Índia tinha que defender os seus próprios interesses e decidiria de acordo com esses interesses.
Eu acho que essa é a posição correta. O Brasil não pode adotar outro tipo de enfoque ao tratar desses problemas. Eu espero que nessa campanha que se iniciou essa semana, os candidatos à presidência da República possam ter noção do que está acontecendo, de todos esses problemas que nós levantamos, e quem quer que ganhe a disputa a partir de 1º de janeiro de 2023 possam adotar políticas que coloquem o Brasil livre ou com custos diminuídos dos impactos que essas grandes transformações no mundo estão acarretando a todos os países, inclusive o Brasil. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de me escutar, e eu estou à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, então, ao senhor Rubens Barbosa. E antes do momento de perguntas, convido ao palco o governador Germano Rigoto para uma breve saudação. Bem, eu gostaria de cumprimentar o presidente, que, na verdade, Celestino Louro, que está fazendo um trabalho muito importante e fortalecendo essas reuniões almoço e pela qualidade dos painelistas, na pessoa do presidente Celestino Louro. Eu cumprimento toda a diretoria, todos os associados da nossa SIC, e só faço essa intervenção, presidente, para agradecer o embaixador Rubens Barbosa. Eu tive a possibilidade de intermediar o convite ao embaixador Rubens Barbosa, fortalecer o convite ao embaixador Rubens Barbosa, e eu só posso agradecer a presença dele na reunião almoço da SIC, pela qualidade da sua apresentação. O embaixador Rubens Barbosa dispensa comentários com relação à sua história. Como embaixador, como disse o presidente Celestino Louro, embaixador em Londres, embaixador em Washington, e talvez o senhor não lembre, embaixador, mas eu, quando me elegi governador, eu tinha no Estado uma situação de que o Estado tinha se fechado para investidores externos, eu assumia com um Estado fechado para investimentos, e eu imediatamente, após ganhar a eleição, eu fui aos Estados Unidos, a Washington, e fui recebido pelo embaixador, onde na embaixada brasileira eu reuni todas as empresas que investiam no Rio Grande do Sul, as empresas americanas que investiam no Rio Grande do Sul. E eu procurei mostrar que, a partir daquele momento, o Estado voltava a ser receptivo a novos investimentos. Então, a intermediação do embaixador Rubens Barbosa, naquele momento, nos disponibilizando a embaixada para que a gente reunisse, que nós reuníssemos todas as empresas americanas que estavam investindo no Brasil, e mostrando que nós queríamos trazer novos investimentos, foi muito importante esta sua participação. Eu quero lhe cumprimentar, dizer da importância do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho uma possibilidade de conviver um pouco mais, porque nós estamos em conselhos superiores diferentes da Fiesp, mas temos a oportunidade de nos encontrar em reuniões mensais. Mas, quando eu vejo a sua fala, embaixador, eu queria fazer uma provocação, presidente Louro. O embaixador fala que nós vivemos um mundo cada vez mais protecionista e o unilateralismo e o protecionismo cresceu após a pandemia, após a guerra na Ucrânia. Pois bem, nós estamos num processo de abertura comercial. Abertura comercial, o Brasil estava tentando se abrir para o mundo. E eu sei, embaixador, que o senhor defende esta abertura comercial, mas com todos os cuidados. A Câmara de Indústria e Comércio, ela está dentro de uma região que tem um polo metal-mecânico tremendamente desenvolvido, dos mais desenvolvidos do Brasil. O senhor disse, nós estamos tendo um processo de desindustrialização que vem de alguns anos. Pois bem, essa desindustrialização exige uma estratégia de ganhos de competitividade com o enfrentamento do custo Brasil, com todos os problemas que nós temos na carga tributária, juro, logística,
qual é a sua visão com relação a este novo mundo que nós temos e o processo de abertura comercial que deveria acontecer? Deveria acontecer uma abertura mais forte, como alguns defendem, ou uma abertura com todos os cuidados e teria que ser acompanhada antes do enfrentamento dessas questões que nos tiram competitividade para aí termos uma abertura maior? Eu acho que a sua posição com relação a isso, embaixador Rubens Barbosa, seria muito importante que se soubesse. Nós estamos aqui numa casa que é da indústria, do comércio, do setor de serviços, mas que é a indústria que sofre com essa perda de competitividade pelos gargalos que existem na logística, na carga tributária, nos juros, no câmbio, todos esses gargalos, o custo Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de ter o senhor conosco. Obrigado. Obrigado, governador. Eu agradeço a sua pergunta e convido a vocês a lerem o meu artigo amanhã, que é exatamente sobre isso. Parece até que a gente combinou, né? Nós não combinamos nada. Mas o meu artigo é justamente sobre essa questão. Quer dizer, nesse mundo que eu tentei descrever, tão complicado, como é que fica o setor industrial aqui no Brasil? Eu acho que o setor industrial não tem saída. Nós temos que buscar como prioridade a reindustrialização. Não é examinar a desindustrialização. Isso já é um dado. Como fazer essa reindustrialização? E essa reindustrialização passa pela abertura comercial, como o senhor falou, e eu acho que o problema da abertura comercial é a falta de previsibilidade, como ela foi feita no passado e começou a ser feita, depois se interrompeu agora. Quer dizer, a abertura unilateral é um problema para os empresários, porque perde a previsibilidade. A minha visão em relação à abertura é que ela deve ser feita, mas ela deve ser feita com previsibilidade através, por exemplo, né, uma das maneiras para fazer isso é através da negociação dos acordos comerciais. Nos acordos comerciais, como os senhores sabem, há cestas, né? A cada 5 anos há uma desgravação. Então, no primeiro ano há um grupo maior de produtos desgravados, nos primeiros 5 anos, né, mais algum grupo e tal, e nós deixaríamos para o final, nos últimos 15, 20 anos, os produtos mais sensíveis para essa desgravação. Essa é uma maneira, é uma forma de se fazer essa abertura. O outro aspecto ligado à reindustrialização é um tripé, não é, que eu vejo. É a reindustrialização, a abertura e a volta da competitividade, não é a produtividade. A produtividade depende de um esforço interno das empresas, né, que tem que melhorar seus métodos de trabalho, a tecnologia e tal. Mas a competitividade é um problema do país. Nós estamos com um problema sistêmico de perda de competitividade, pelo custo Brasil, por tudo isso que nós sabemos. E eu acho que agora, com o novo governo, essa questão da competitividade tem que ser focada diretamente, começando com as reformas estruturais, sobretudo a reforma tributária, que nós estamos falando há 30 anos e não se consegue fazer. Essa questão se o senhor fizer qualquer pesquisa no meio industrial, o primeiro problema é a reforma tributária. Então, não tem jeito. Nós temos que fazer as reformas estruturais, desburocratização, simplificação, enfim, tudo ligado a isso para melhorar a competitividade. Temos que fazer a abertura comercial gradual, previsível,
negociada junto com o setor privado através dos acordos comerciais. E temos que tomar medidas junto ao governo para uma série de iniciativas relacionadas com a reindustrialização. Eu mencionei durante a fala uma possibilidade, como está fazendo a França, como está fazendo os Estados Unidos e outros países. Quer dizer, os setores de ponta, os setores mais avançados tecnologicamente, como o setor de biotecnologia, o setor farmacêutico, poderiam merecer uma política. Eu não tenho receio da gente estimular esses setores internamente para eles se desenvolverem, como está fazendo os Estados Unidos, dentro de uma estratégia de reindustrialização. Não é apoiar todos os setores, mas escolher setores estratégicos, governo, setor privado, Congresso, para examinar esses setores e aí sim dar estímulos para que esses produtos sejam produzidos no Brasil, possam até ser exportados. Então, eu acho que essa provocação que o senhor fez foi muito importante, porque me permitiu aqui antecipar o que vai sair amanhã nesse meu artigo, falando da necessidade de nós termos uma estratégia dentro desse mundo conturbado, uma estratégia para reindustrializar o país através desse tripé, né, que eu acabo de mencionar. Muito obrigado, embaixador. Nós temos aqui uma série de perguntas que já estão sendo enviadas e nós vamos então selecionar duas para que nós possamos ter o compromisso de entrega no nosso horário previsto. Começamos então pelo nosso diretor de Economia e Planejamento, Astor Milton Schmidt. Ao microfone. Caro embaixador Rubens Barbosa, sinceros cumprimentos pela sua palestra muito clara, muito objetiva e gostaria então, obviamente, de cumprimentá-lo. Embaixador, eu quero pegar um gancho do ponto da sua palestra, quando o senhor colocou e falou sobre o protagonismo latino-americano e o Brasil dentro dele. Faço isso lembrando do Mercosul e começo lhe dizendo que, para nós aqui do sul do Brasil, a tese de integração regional protagonizada pelo Mercosul foi algo e é algo que caiu muito bem. É muito importante, porque se é verdade que a região sul do Brasil não está no centro geográfico do desenvolvimento brasileiro e da economia brasileira, está no centro geográfico do Mercosul. Também, possivelmente, em função disso, conquanto o Brasil, eventualmente, perdeu protagonismo geopolítico na América do Sul, sob o ponto de vista econômico, eu acho que o Brasil foi o país mais protagonista do último meio século ou mais. E digo isso porque lá atrás, em 1960, nós éramos 24% da economia sul-americana. Hoje nós somos 52%. Então, obviamente, houve um crescimento importante. E este crescimento importante teve muito a ver, dos anos 90 para frente, com o Mercosul, onde as correntes de comércio avançaram muito, investimentos foram intercambiados com as diversas razões e, particularmente nós aqui em Caxias do Sul, temos, na nossa indústria, mercados do Mercosul como aqueles mais importantes para a nossa região. Então, em função de tudo isso, caro embaixador, eu agradeceria uma rápida visão sua de Mercosul. Em bom gauchês, isso vai ou retrocede?
Obrigado pela pergunta. O senhor sabe que eu fui o primeiro coordenador nacional do Mercosul, né? Quando foi criado o Mercosul, eu assumi uma subsecretaria lá no Itamaraty. Por 4 anos, eu ajudei a formar o Mercosul. E eu vejo com muita pena o que está acontecendo nesses últimos anos em relação à evolução do Mercosul. O Mercosul está estagnado, precisa ser revitalizado. Eu acho que nós não estamos aproveitando tudo o que os países do Mercosul e os países associados ao Mercosul podem oferecer. Eu, como mencionei, sou favorável a uma posição mais ativa do Brasil, politicamente, economicamente, comercialmente. Eu não posso concordar com o que está acontecendo com a Venezuela, por exemplo, que o Brasil se omite totalmente. Nós temos que ajudar a resolver o problema da Venezuela. No caso da Argentina, essa crise toda que a Argentina está fazendo, nós não temos diálogo de alto nível entre os presidentes. Realmente é uma situação muito complicada. O senhor mencionou aí que o Brasil hoje é 52% de tudo que ocorre na região. Eu tenho a impressão que isso é resultado da queda dos outros países, porque a América Latina, a América do Sul especialmente, está passando por um momento muito complicado, é mais pela queda, né, da Argentina, dos outros países, do que pela força do Brasil aqui na região. Quer dizer, nós somos 50% ou mais em tudo, em território, em população, em PIB, em comércio, e a gente não aproveita isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Eu soube agora que foi criado um grupo de trabalho somente agora, para examinar as potencialidades dos países do Mercosul na produção de fertilizantes. Quer dizer, a gente depende 85% da Rússia e da Bielorrússia, agora passou a importar do Canadá e tem reservas aqui na Argentina, no Chile, no Uruguai, e nós estamos de costas para isso tudo. É um exemplo concreto do que a gente pode aproveitar. E para o outro elemento que eu acho importante também, é que também não há nenhum interesse, e não há, pelo que eu saiba, não está na agenda, são essas cadeias produtivas. O Brasil devia estar fazendo um esforço hoje para fazer cadeias produtivas regionais, a partir da capacidade instalada da indústria aqui, se associar essas empresas aqui do Brasil a empresas de outros países aqui da região, para abrir mercado. Empresas da Colômbia, do Peru, do Chile, da Argentina, do Uruguai, em vários aspectos aí, poderiam estar ligadas ao Brasil. E não tem nenhuma cadeia produtiva que esteja sendo, que eu saiba, né, que esteja sendo desenvolvida com grande eficiência nesse momento. Então, há uma agenda, sem falar da infraestrutura, que é um outro aspecto aí que poderia dar trabalho para empresas brasileiras, emprego para os brasileiros, na abertura de estradas, de ferrovias, de melhoria da hidrovia, para maior integração regional. Então, eu também espero que o novo governo tenha um novo enfoque em relação às oportunidades que se abrem para o Brasil por uma integração regional mais importante. Muito bem. Então, para encerrar as perguntas, nós temos um questionamento do nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, que também é diretor da Marco Polo. E, de forma muito objetiva, ele questiona como o Ministério de Relações Exteriores pode ajudar a promover as empresas brasileiras no cenário internacional. Bom, esse é um trabalho do Itamaraty e da Apex, né, que é feito regularmente. Acontece que, nesses últimos anos, por causa da crise aqui no Brasil, a internacionalização da indústria, da empresa brasileira, ficou muito reduzido, né? Hoje nós temos algumas empresas nos Estados Unidos, poucas na Europa, poucas na Ásia, pouquíssimas na China. Eu acho que, não considerando as exportações, não falando de exportações,
mas de instalação de empresas, né, de subsidiárias brasileiras no exterior, isso vai voltar na medida em que a economia se recupere, na medida em que as empresas tenham mais confiança na situação interna aqui no Brasil. Eu acho que vai voltar, isso vai acabar voltando, mas hoje realmente não é uma prioridade da empresa brasileira, né? Aí no Rio Grande do Sul, a indústria metalmecânica, como o governador Rigoto mencionou, é muito importante e vocês estão integrados aí no mundo, né? Marco Polo está em todos os lugares, né? Em vários países, grande exportação, vocês têm experiência, mas eu acho que isso devia ser ampliado para outras áreas. Eu acho que aí também, sendo uma coisa muito objetiva, deveria haver incentivos, né, para a internacionalização da indústria brasileira. Incentivos não só incentivos de BNDES e tal, mas também a institucional, a questão do acordo de bitributação, enfim, tem uma série de providências que estão atrasadas. O governo, nesses últimos anos, nessa área externa, não houve prioridade e nós estamos atrasados e temos que recuperar rapidamente o tempo perdido. Muito bem. Antes de lhe devolver a palavra para suas considerações, embaixador, quero comunicar a todos que na próxima segunda-feira, aqui nesse mesmo local, o senhor João Francescucci vai brindar a todos nós com a sua história. Ele vai, dentro do nosso programa de Histórias Inspiradoras, ele será o nosso personagem da próxima segunda-feira e vai contar a trajetória dele, da sua empresa, que é de um sucesso incrível. Embaixador. Embaixador, muito obrigado por ter aceito o convite de estar na SIC Caxias no dia de hoje. Nós sabemos da sua agenda, que é muito concorrida, e prontamente atendeu ao convite nosso, através do nosso governador Germano Rigoto. Obrigado por estar aqui, compartilhando com muita clareza, com muita serenidade, a sua visão e a sua experiência em geopolítica e comércio internacional, algo tão caro e tão importante para o nosso projeto de desenvolvimento enquanto país. Muito obrigado. E quem sabe logo, logo o senhor possa estar aqui na Serra Gaúcha, compartilhando junto conosco da nossa gastronomia, de uma boa massa e de um bom vinho, e quiçá um dia de frio, para também curtir um friozinho da Serra. Muito obrigado pelo convite, pela hospitalidade, né, mesmo à distância. Gostei muito de estar em contato com vocês. O Rio Grande do Sul realmente... todo o meu trabalho do Mercosul teve um papel muito importante, deixei muitos amigos por aí e eu agradeço essa oportunidade para falar um pouco de um tema que aqui no Brasil, na minha visão, é ignorado, né? Pouca gente se interessa para acompanhar o que está acontecendo no mundo e o impacto disso sobre o Brasil, mostrando as dificuldades e as oportunidades que se abrem para o nosso país. Muito obrigado a todos e bom almoço para vocês todos aí. Muito obrigado a todos, uma boa e produtiva semana a cada um das senhoras e dos senhores. SIC Caxias.